Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui, às 21 horas do sábado. Bom, eu quero acolher com muita alegria todos os amigos. Uma noite muito especial, né? É um grande amigo meu também, Rogério Santos, um grande amigo de caminhada e de muita sabedoria. E certamente vai ser uma noite que nós iremos aprender muito com o Rogério e você vai poder interagir aqui conosco, tá bom? Bom, já está surgindo aí o link, já estou colocando aqui no chat o link para que você possa divulgar, mas compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Virtudes e liderança. Como é importante hoje em dia, né? Como carece hoje em dia de trabalharmos essa questão da liderança a partir das virtudes, né? Muitos se falam de diversos modos de liderar, né? Aqui nós vamos trabalhar a partir das virtudes. Certamente é uma liderança um grande diferencial, né? O foco dessa liderança é uma liderança com um olhar mais para a pessoa, né? A pessoa na sua plenitude. Então, certamente vai ser uma noite muito especial com o Rogério, que nós iremos aprender bastante. Já estou vendo aqui chegando várias pessoas. Eu quero já acolher aqui o Inácio. Deixa eu ver aqui para cima. Quem que já chegou aqui eu não vi? Exatamente, ó, o Inácio já está aqui, a Lidaci também já chegou, a Maria Aparecida também já está conosco, acolho também aqui a Laide, a Luciana já está aqui conosco também, que bacana. Eu quero também acolher já a Moara, olha a comunidade Keynes aí chegando, o Rogério vai se apresentar daqui a pouco, né? Vocês vão conhecer um pouco mais dele, a Cleia já está aqui conosco, sempre nos apoiando, ajudando bastante. O Manuel Luz, muito bem-vindo, Manuel, que bacana ver você aqui, viu? Que bom, que bacana mesmo. O Luiz Alberto já está aqui conosco também. O Evandir, poxa, Evandir, que bênção ver você aqui conosco, viu? Muito bem-vindo. Acolho também aqui o Reinaldo, que bom, Reinaldo, seja muito bem-vindo você também aqui, tá? O Léo já está aqui conosco, o Leandro. Também, olha, várias pessoas já estão chegando. Vocês que já estão chegando, faça um favor, compartilhe o link da nossa live para que aí nos seus grupos de família, Face, compartilhe para que o alcance outras pessoas seja bem maior, tá bom? Acolho também aqui o Asfene, que já está chegando também aqui conosco, o Luiz Ricardo, a Catarina, olha que barato, olha, já está chegando aqui muitas pessoas. A Rosineide já está aqui, a Sara já está conosco. Poxa, que bom. As pessoas, hoje vai ser uma interação enorme. O Rogério é muito querido, não só aqui na cidade de São Paulo, mas na cidade de Osasco, de onde ele é. Toda a região aí conhece bastante o Rogério. Então, muitas pessoas vão interagir conosco hoje aqui, tá? Vocês que já estão chegando, eu quero já acolher aqui. Eu estou colocando novamente o link aqui para vocês que já estão chegando. A Eliana já está conosco aqui, a Lucinete já está conosco, muito bem-vinda, Lu. Vocês que já estão chegando, compartilhe o link para que nós possamos alcançar mais pessoas, né? Não só copie e cola assim no grupo, não. Compartilhe, porque compartilhando o alcance é maior, tá bom? Então, eu quero assim já aqui agradecer todos vocês que já chegaram e já assim contar com essa divulgação, do compartilhamento do link, para que a gente, então, alcance outras pessoas. Enquanto isso, eu já quero chamar o Rogério, né? Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, meu irmão. Muito bem-vindo. Boa noite, José Maria. Que alegria, meu irmão. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com você aqui, com a equipe que está te ajudando. E todos que estão aí já entrando. Estou vendo que o pessoal está animado, está chegando aí para valer. Vai ser uma alegria. Eu tenho certeza que vai ser muito bom essa partilha dessa noite. Obrigado, viu, irmão? Nós que agradecemos. Eu agradeço muito o Rogério, um irmão muito querido nosso. Como eu já estava aqui falando do Rogério, fundador de comunidade, faz um trabalho bacana, não só social, mas também alcançando aí outras vertentes que ele vai apresentar daqui a pouco, né? Para nós. O nosso povo está chegando aí, viu, Rogério? Olha, já está chegando. Muitas pessoas vão entrando aqui. Eu quero já acolher também aqui o Arlindo. Puxa, que bom. Irmão meu aqui, vizinho, muito bem-vindo, Arlindo.
acolho aqui também o Ginaldo, que já está chegando aqui também. Muito bem-vindo, Ginaldo. A Maria Elisa. Que bom, as pessoas já estão chegando. Rogério, para a gente mobilizar aqui e iniciar, antes aqui da sua apresentação, eu vou pedir para você que está chegando compartilhar o link da nossa live. Compartilhe esse link, que com certeza a abrangência vai ser bem maior, tá bom? E é um tema muito atual, né? Falar sobre liderança, sobre virtudes, com certeza vai contribuir com muitas pessoas. Então, você que está chegando, compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que o alcance dessa live aí seja maior, tá bom? Rogério, então, mais uma vez, agora em definitivo, muito bem-vindo. Se apresenta aí um pouco para as pessoas que já estão aqui conosco, te conhecer, por favor, fique à vontade. Tá bem. Bom, eu sou o Rogério Santos. Na verdade, é José Rogério Soares dos Santos, né? O pessoal me conhecia muito como Rogério Soares, depois de um tempo a gente acabou trabalhando o sobrenome Santos. Quando tiver um tempo eu conto essa história, mas foi muito engraçado. Eu sou casado com a Edna, vamos fazer agora 30 anos de casado, temos 3 filhos, Tatiana, Deise e Gabriel, já temos 2 netos e estão vindo mais outros 2 aí. Então, é uma alegria para nós. Eu e minha esposa somos fundadores da comunidade Kenosis, participo da Renovação Carismática desde 1986, quando fiz minha experiência de oração com 14 anos, e desde então tenho servido a igreja na Renovação Carismática, fui coordenador de Ministério de Música e Artes, na época da Secretaria Davi, fui também coordenador diocesano, estadual da Renovação também, e sou formado em Teologia, tenho uma graduação e mestrado em Teologia, pela Unisal e PUC, e atualmente também exerço um mandato de vereador aqui na cidade de Osasco, que faço com muita alegria e com missão. É uma alegria. Muito bom. Que ótimo. Nós precisamos de pessoas assim como você no poder público, né? No poder para realmente levar esses valores, transparência. Isso é muito bacana. Rogério, falando sobre virtudes e liderança, faça, por favor, aí uma introdução. O que se trata essa questão das virtudes e como isso se encaixa na liderança. Por favor, fique à vontade aí para fazer uma introdução para que nós possamos já conhecer um pouco mais sobre o tema. Tá bem. Esse é um tema que tem, para mim, um peso muito, muito grande, porque a gente, de alguma maneira, tem um chamado, um serviço, e seja quem está na igreja, quem está na vida pública, seja quem está dentro de uma empresa, na família, o tema de liderança, ele passa a vida, ele perpassa a vida de todas as pessoas. O problema é que a gente não aprende a ser líder. A gente acha que a liderança vai chegar aí como uma infusão, como um milagre, mas liderança tem que ser construída. E existem muitos tipos, sabe, Zé Maria? Esses dias eu fiz uma pesquisa no Google sobre conceito de liderança. Apareceram 23 milhões de resultados. Mas liderança virtuosa, ou liderança e virtudes, que é o que a gente quer falar aqui, nem todos acabam entendendo ou compreendendo a importância disso. Nós queremos, nessa noite, refletir sobre esse chamado que cada um de nós temos de exercer como líderes na vida, em qualquer ambiente, em qualquer situação, mas não qualquer liderança, mas uma liderança fundamentada nas virtudes. Hoje a gente vai poder falar aqui das virtudes morais, virtudes humanas também, como é conhecida, e quem sabe, se der tempo, aí também um pouco da liderança e virtudes teologais, esse é um tema pouco explorado, mas que vale muito a pena a gente trabalhar a questão de liderança e virtudes teologais, além das virtudes morais. Hoje a gente vai falar sobre isso. E virtude como esta realidade de virtus, né, do latim, de uma força que nos move a realizar o que é o bem e o justo. Então, conhecer sobre virtude, e sobretudo a virtude aplicada à liderança, é um tema extraordinário, eu penso que vai ser muito agradável aqui. Que bacana, que bacana. Eu já vejo aqui que agora as pessoas já estão divulgando o link e já está atingindo muitas outras pessoas, né? Já vejo aqui o José Jorge, o Ciro, a Josenilda, a Tatiana, a
Cléia está conosco, a Ivone está aqui conosco também, a Ivonice, o Arlindo, que já falei, a Marlu. Olha, vocês podem já também deixar os seus comentários aqui sobre o tema, viu? Por favor, partilhe conosco aqui, é democrático, tá bom? Partilhe conosco aqui. Quero acolher também aqui a Claudineia, que já chegando aqui conosco, a Sheila, que já está conosco também. Eu quero já pedir vocês que estão chegando agora, além de compartilhar o link para que essa live alcance mais pessoas e outras pessoas também possam ter esse conhecimento que vai vir aqui do nosso convidado, Rogério, mas que vocês também possam fazer e participar conosco, perguntar uma dúvida que vocês têm sobre o tema, essa questão da liderança virtuosa, as virtudes, o que significa isso, ou se você tem até mesmo algum exemplo prático, vocês já vivenciaram algo, compartilhe aqui conosco também, tá bom? Bom, Rogério, então vamos desenvolver, por favor, fique à vontade aí em relação a essa questão das virtudes e liderança, pode desenvolver o tema conosco. Tá bem, vou fazer uma primeira fala depois daquela introdução, José. Uhum. Primeiro falando sobre essa questão da liderança. Hoje nós temos uma necessidade de que bons líderes, mais do que bons, de que líderes virtuosos assumam as rédeas, vamos usar essa expressão, do nosso tempo. A gente, por muito tempo, ficou assistindo os problemas, as realidades da vida, da nossa sociedade, às vezes das nossas comunidades, acontecendo como se fosse simplesmente um fato natural, como se as coisas acontecessem do nada. Mas não, o mundo e a vida, ela é conduzida. E ela é conduzida por aqueles que assumem a rédea, que assumem a liderança, primeiro da própria vida, e depois das suas missões, dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Enquanto a gente ficar esperando a vida acontecer naquela frase atual aí, moderna e horrível, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida acontece de uma maneira muito estranha e muito ínfima, né? Muito pequena, muito pusilânime, rasteira. A vida vivida verdadeiramente é aquela que a gente assume com responsabilidade o nosso chamado e a nossa vida. Então, a liderança, antes de falar da liderança em qualquer questão, no trabalho, na empresa, na igreja, é preciso compreender a liderança como essa possibilidade de ser senhor da própria vida. Claro que aqui nós não estamos ainda colocando Deus como senhor, porque Ele é o nosso senhor. Mas eu digo de assumir a própria responsabilidade sobre a vida. E isso é fundamental. Quem é o líder? O líder é aquele que traz consigo a grandeza de que ele não é fruto do acaso, ele não é obra do acaso. O líder ou a pessoa madura, consciente da sua liderança, é aquele que sabe que foi criado e existe para a grandeza. Aliás, o Alexandre Havard escreveu, Alexandre Havard, que a gente fala sempre do Virtudes de Liderança, né, tem um livrinho dele aqui do lado, que é de cabeceira. A segunda obra dele é exatamente essa, né? Criados para a grandeza. Que entra exatamente, nós somos criados para a grandeza e às vezes a gente aceita uma vida de qualquer jeito. Não. A liderança deve ser priorizada exatamente a partir desse aspecto. Você que está assistindo, você que está acompanhando, a sua vida foi criada para a eternidade, para a perfeição, para a vida bem-aventurada. E não existe nada maior do que isso. Agora, para caminhar aí, nós vamos precisar conhecer algumas das nossas realidades humanas. Nós somos pessoas limitadas, fracas, temos as nossas imperfeições e temos também nossas potencialidades, nossas capacidades. Além disso, temos a graça de Deus que nos assiste aí nas nossas fraquezas. Mas nós não podemos deixar que os acontecimentos ou a vida ou as circunstâncias conduzam-nos. Não, nós temos condições, capacidades, fomos criados por Deus para conduzir primeiro a nossa vida e depois os grandes acontecimentos ou as grandes coisas que estão na nossa frente. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas lindas nós podemos realizar com a graça de Deus e com esse conhecimento daquilo que Deus nos deu, das virtudes, dos dons, dos carismas, das nossas potencialidades humanas, todas elas. Então, o nosso tema quer tratar disso.
nós devemos assumir um protagonismo, e protagonismo é isso aí mesmo, assumir a liderança da nossa existência, a liderança do nosso tempo. E alguém pode dizer aqui, não, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso, eu não conseguiria jamais fazer isso. Nós queremos desconstruir essa mentalidade equivocada do coitadismo no nosso meio. Sim, nós fomos criados para a grandeza, não precisamos ficar rastejando, e o que nós queremos é exatamente refletir hoje sobre esse chamado à grandeza. Em uma linguagem teológica, nosso chamado à santidade, a uma vida perfeita em Deus. E essa vida perfeita não tem outro caminho senão passar também por uma vida virtuosa. Então, eu queria deixar essa primeira palavra, Zé Maria, como introdução sobre liderança. Nós não estamos falando de uma liderança apenas estratégica, uma liderança emocional, uma liderança do trabalho, tudo isso a gente pode falar. Mas se não entender a base da liderança, que é assumir primeiro o comando da sua própria vida e deixar com que ela, aí sim, na sua liberdade, você coloca nas mãos de Deus, mas assumindo a sua parte, se não tiver essa base, o nosso tema poderia se perder, né? Muito bom, muito bom. Sabe que você falando assim, tem uma pergunta aqui da Cléia, que ela faz assim, todos são líderes ou no decorrer da vida se tornam líderes? Acho que essa introdução já aponta aí um caminho de resposta para essa pergunta, né? Exatamente. Nós todos somos criados para ser líderes, com a capacidade de ser líder. Mas a liderança, ela precisa, ao longo da vida, ser construída. Por quê? E aí a gente entra numa dimensão teológica aqui, que é do pecado original. O pecado original nos desvirtua, entende? Nos tira a virtude, ele nos tira o foco, nos tira a visão. Então, ao longo da vida, a partir de tudo aquilo que a própria igreja nos dá como base, como ensinamento, como sacramento, e, sobretudo, com a compreensão da nossa realidade humana, nós devemos nos tornar líderes. Agora, Cleia, né? Essa construção da liderança, ela tem que passar por muitas etapas. Não existe um líder da água para o vinho, da noite para o dia. Ela é um processo de construção dolorosa, né, de sacrifício, de violência mesmo contra si mesmo, contra aquilo que nos desvirtuou, contra as nossas fraquezas, contra as nossas debilidades. Então é isso, Cleia. Realmente, nós temos o potencial, há em nós um germe de Deus, que pode fazer qualquer pessoa líder, mas essa pessoa precisa se deixar transformar. Muito bom. Bacana. Muito bom mesmo. Por favor, Rogério, fique à vontade em continuar aí desenvolvendo o tema, por favor. Tá bem. Quero só aproveitar, Zé Maria, e cumprimentar, em nome de duas pessoas, os membros da comunidade. Eu estou vendo que tem alguns membros da comunidade aqui. O que eu fiz foi o seguinte, eu mandei na lista da comunidade e falei, assistam, porque o tema interessa a nossa vocação Kenosis, e ajudem a compartilhar. Então, eles estão aí presentes, não dá para citar todos, mas eu quero citar o Luiz Ricardo, que você já havia comentado. Luiz Ricardo é de Itapetininga, e está no projeto com a gente, ela também, inclusive, assumindo essa missão. Eu acho maravilhoso isso. Que bacana. Então, no nome dele e da Tatiana Cunha, que é aqui de Osasco, faz parte também da nossa equipe de trabalho, tem nos ajudado muito e é membro da comunidade Kenosis. Eu cumprimento aí todos os demais membros da comunidade. Pode falar, velho. Só dizer que, aproveitando que você acolheu as pessoas, já estão entrando muitas outras pessoas, né? O Vicente já está aqui, a Maria Lucinha também chegou, o Marcelo, a Lúcia, a Valdinéia também já está conosco, a Irene, a Alessandra também já chegou, o José Luciano, o Márcio. Bom, vocês todos chegam muito bem-vindos. Vocês estão chegando agora, eu peço uma ajuda, né? Que é compartilhar o link. Quando você compartilha, você nos ajuda a elevar o alcance dessa live para pessoas aí que talvez vai ser beneficiado com esse tema, tá bom? Então compartilha aí, vamos bater o recorde de compartilhamento dessa vez, nessa noite, tá bom? Assim você nos ajuda aqui. Rogério, por favor, fique à vontade. Então, tá bem. Só citando aqui, o Marcelo Nogueira colocou aqui o terceiro livro do Alexandre Avar, Do Temperamento à Virtude, também é ótimo. E eu quero dizer que eu não conhecia, e vou logo depois tentar buscar.
Será que a gente já pode falar de uma trilogia do Alexandre Havard, né? Virtudes e Liderança, Criados para a Grandeza e do Temperamento à Virtude? Pode ser, viu? O Ronan que fica falando que ele tem ele lê vários livros e fica sempre comentando aí que tem uma estratégia do Alexandre Havard. Eu acho que passa por essa trilogia mesmo. Mas, por favor, fica à vontade. Vamos lá, então. Comentando sobre as virtudes morais, virtudes cardeais ou virtudes humanas, que é a base, não só da liderança, isso aqui é a base da nossa existência, da nossa vida humana. Nós fomos criados deste modo. E por conta exatamente das nossas limitações decorrentes do pecado, e as limitações, uma das áreas que se manifestam as limitações está aí exatamente na questão do temperamento, que não é o nosso tema, mas o temperamento, que são alguns desequilíbrios que nós temos, além de aparecer as virtudes do temperamento, as capacidades, mas temos as limitações, sempre me perguntam o seguinte, Zé Maria, qual que é a solução para o equilíbrio do meu temperamento? Uhum. E é interessante que, embora não seja o tema o temperamento, mas eu sempre respondo o seguinte, temperamento, ele vai ser trabalhado, claro, pelo Espírito que nos ajuda, mas são as virtudes humanas que vão ajudar a socorrer as fraquezas do nosso temperamento. E isso é extraordinário. As virtudes, e daí a gente pode falar de cada uma delas aqui muito rapidamente, né? Nós temos a virtude, por exemplo, da prudência. A prudência, sem muitas delongas, prudência é essa força, essa capacidade que nós temos de manter de tomar decisões acertadas, né? Como que a gente toma decisões acertadas na vida? A gente toma decisões acertadas a partir da virtude da prudência. Virtude da prudência, pelo menos o Alexandre Havard coloca 3 aspectos que eu já até decorei de tanto que eu tenho lido, refletido na minha vida e ensinado sobre isso. Ele coloca, o primeiro passo da prudência é a deliberação. Deliberar significa buscar todas as informações possíveis. Imagina, você é um responsável, encarregado ou chefe de um setor, e daí chega alguém e comenta a respeito de um funcionário, um problema, alguma coisa que ele tenha feito errado. Um líder jamais vai tomar uma decisão a partir só dessa informação. Ele vai buscar outras informações. Então, o primeiro passo da decisão é deliberação. Escuta escuta outros funcionários, escuta a pessoa, né? E depois vem o segundo passo, que é fazer o juízo sobre isso. Numa linguagem teológica carismática, é fazer o discernimento. Fazer o discernimento a partir das informações que você tem. Então, você delibera, depois faz o juízo, e somente depois você toma a decisão. A prudência é essa capacidade de tomar uma decisão que é acertada a partir do que é justo e do que é verdadeiro, do que é o bem. Então, quem é o prudente? É aquele que sabe o tempo certo de tomar decisão. Agora, é interessante relembrar aqui, José Maria, o professor Dr. César Saldanha. Quando eu falo a palavra decisão, já me vem a imagem do César Saldanha. Sim. Porque decisão, a palavra que vem de César quer cortar, né? Cesariana é um corte que se faz para se ter um filho. Então, decidir significa cortar e tirar uma parte. Toda decisão, você escolhe uma parte, ganha uma parte e perde outra. Tem gente que não quer decidir porque ele quer ganhar tudo. Mas a decisão, o professor César fala, toda decisão é sangrenta, é violenta, dói. Porque você não está escolhendo só ganhar, você está escolhendo perder uma parte. E a prudência é essa virtude que nos dá condições de tomar excelentes, boas decisões. Então, primeira virtude importante, não sei se você quer comentar sobre isso, mas é a prudência. Sem prudência, a nossa humanidade fica... É interessante que a decisão imprudente, ela é complicada. Tem gente que toma decisão de qualquer jeito, por exemplo, um sanguíneo, né? O sanguíneo, para relacionar com o temperamento, o sanguíneo é impulsivo, o sanguíneo, ele quer que a coisa aconteça na hora, então ele vem, ele abraça... Ele não pensa muito, ele acha que é bom, que é agradável, ele vai e toma a decisão. E muitas vezes, por força do temperamento, essa decisão foi precipitada, ela não foi passo a passo, não se refletiu, e acabou a decisão depois trazendo alguns problemas. Mas mesmo assim...
Quando não, toma pelo impulso dos sentimentos, né? Das emoções, Das né? emoções, das paixões, né? Agora, pior do que decidir errado, José Maria, esse é o meu ponto de vista, não é Alexandre Rabar que fala isso. Pior do que decidir errado é não decidir. A pessoa fica também... Tem aquelas que pensam que prudência é nunca tomar decisão. Então, ele fica protelando e não toma decisão. E aí é o fleumático, né? O fleumático, como eu, fica esperando. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Aí um excesso acaba atrasando a ação. Então, se tem um que se precipita, tem outro que demora demais. O que é a virtude? A virtude está no meio. É a hora certa, a maneira certa, o jeito certo de tomar a decisão. Muito não sei bom. se você quer comentar sobre isso, depois a gente vai para as outras. Não, perfeito. Aqui já começou a chegar um monte de perguntas, Rogério. Assim, não sei se a gente vai aos poucos aí respondendo, mas... Você controla. Não, o Evandi fala assim, a dificuldade de reconstruir esta liderança passa pela nossa história de vida, de família. Então, nós estamos falando aí, às vezes, uma pessoa que tem aí um tipo de criação, né, a família, essa questão da reconstrução da liderança na pessoa passa pela história e passa pela família? Então, Zé, é bem complexo, essa é uma questão bastante complexa. Eu preferiria dizer o seguinte, que a reconstrução, ou a própria construção da liderança, ela não é tão autodidata, né? Quer dizer, não sou eu que construo a minha liderança sozinho. Eu tenho que tomar algumas decisões, mas eu vou precisar da ajuda daqueles que estão ao meu lado, dos pais. Os pais ajudam a construir a liderança dos filhos. Aliás, construir liderança não é uma expressão minha, é uma expressão também do professor César Saldanha. Então, passa pela família. Se você tem uma família que te ajudou ou te ajuda a você entender o seu papel, a sua vida, a sua existência, a tomar as decisões quando precisa, então a sua família vai colaborar com isso. Quando a família não colabora, você tem um professor na escola que pode fazer isso, né? Você tem um amigo, você tem, às vezes, um sacerdote que pode construir a sua liderança. Então, passa, de certo modo, sim, não é bem a reconstrução, mas a construção passa por uma colaboração mútua. Né? Claro, na liberdade, cada um tem que se permitir a isso. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, Evandir. O nosso problema é que faltam, guarda essa expressão, faltam líderes construtores de líderes. Líderes que formem outros líderes em nosso tempo. Entendi. Que faz o discipulado, né, Rogério? Aquela pessoa que vai fazendo o outro fazer e vai gerando esse discipulado, né? Muito bacana. Exatamente. E eu preciso aqui ser muito honesto, eu aprendi isso, e quando eu falo isso, eu penso em uma pessoa que faz isso o tempo inteiro, que é o Reinaldo Augusto, por quem eu considero o meu líder, e tenho aprendido com ele como que eu tenho que formar outros líderes. Muito bacana. Rogério, antes da gente avançar nas virtudes aí, o José Luciano, ele fala assim, líder nos tempos atuais é renunciar a tudo ou deve respeitar ou aceitar algo que o mundo atual impõe? Não sei se caminho aí... Eu entendi. Existe uma ideia de radicalidade nesse renunciar a tudo, e se a gente seguir a visão do próprio Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, renuncia a tudo mesmo. A ideia é renuncia a tudo. Agora, o renunciar a tudo diz respeito ao quê? Primeiro, a tudo que é pecaminoso. Então, você tem que renunciar ao pecado. Mas, às vezes, por amor a Deus, até algumas coisas que são boas. Por exemplo, o prazer de estar em um determinado lugar, de estar com os amigos, que são coisas boas. Às vezes até uma faculdade que eu queria fazer, mas por amor a Deus e por uma outra missão que ele chama, eu também preciso renunciar a isso. Né? Então, a liderança se constrói com renúncia. Agora, não é uma radicalidade de briga contra o mundo, como se tudo que tivesse no mundo não prestasse. O líder é aquele que, inclusive, renuncia às coisas do mundo para fazer deste mundo, pelo menos enquanto Jesus não volta, um lugar habitável, um lugar que a gente possa viver a sociedade. Então é preciso tomar cuidado com a expressão o renunciar a tudo e cair em um radicalismo que foge dos princípios do Evangelho. Então é preciso tomar cuidado com isso. Bacana, bacana. Só fazer mais dois. Um é um comentário, né? O Arlindo, irmão nosso aqui, amigo meu,
diz assim, Rogério, nossas virtudes, acredito, que precisa de disciplina, determinação, respeito, tolerância, honestidade, bondade, perdão, compaixão. Acho que é isso mesmo, né, Rogério? Que é fazer desse mundo algo melhor, né? Como você diz, as gerações que estão vindo aí, eu fico perguntando o que nós estamos deixando para as gerações que estão chegando, né? Eu lembrei de uma vez, né, uma diretora de um hospital que eu trabalhava, e ela virou para mim, num dado momento assim de diálogo que eu estava tendo com ela, ela falou, José Maria, minha geração está deixando a sociedade pior para a tua. E aí, quando eu olhei para ela, eu fiquei pensando, e o que eu estou deixando para que está vindo atrás? Né? Então, o líder tem que ter essa convicção, né, do bem comum, né, Rogério? E eu gosto muito desse exemplo que você deu aí, eu também escutei o Dr. Ives Gandra, né? Dr. Ives Gandra Martins, uma vez em conversa com o Reinaldo, na casa dele, inclusive, o Reinaldo dava esse testemunho pra gente, muito bonito. O Dr. Ives, no final da conversa, falou, olha, eu quero pedir perdão a vocês por ter recebido um país melhor e não estar entregando pelo menos igual eu encontrei, tá pior. E se eu posso pedir uma coisa para vocês não faça o mesmo que a gente fez, entregue um país melhor para gerações futuras. Eu acho essa conversa extraordinária. Isso é virtude, porque mesmo não tendo conseguido fazer, consegue reconhecer em si mesmo as suas limitações e é capaz ainda de motivar os próximos a fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Isso é a virtude da humildade, virtude de liderança, inclusive. Que bom. Rogério, vamos avançar então nesse tema, porque eu fico imaginando que olhar a virtude, olhar a liderança e perceber a virtude como algo que pode potencializar o nosso ser líder, eu acredito que está sendo pouco falado no Brasil como um todo, né? Olhar a virtude como algo que pode nos potencializar a ser pessoas melhores. Continue, por favor, na sua explanação. É preciso aqui retomar, talvez, a definição de liderança, agora não do Alexandre Ravar, mas do próprio Reinaldo, que para mim é uma das melhores definições também. Quem é o líder? O líder é aquele que conhece a si mesmo. Aliás, eu falei nele, ele estava me ligando aqui, mas eu não vou poder atendê-lo agora. já retorno a ele. Olha só, fala o nome dele, ele aparece. O líder é aquele que conhece a si mesmo, é aquele que conhece o outro e que age, né, que realiza o que precisa ser realizado. Bom, para conhecer a mim mesmo, a forma de me conhecer é exatamente a forma virtuosa, essa questão. Eu preciso ter virtude, por exemplo, da humildade, para olhar para mim e ver o que é verdade. Santa Teresa d'Ávila diz que a humildade é a verdade. E só uma pessoa virtuosa na humildade é capaz de olhar para si e reconhecer suas limitações e fraquezas, mas não só isso, reconhecer também suas potencialidades, suas capacidades. Uhum. Porque a humildade não é esse coitadismo, eu não posso fazer isso, quem sou eu? Não, tem capacidades que eu devo reconhecer em mim porque já se manifestaram, ou porque eu conheço, ou porque alguém já revelou isso para mim. Uhum. Então, conhecer a si mesmo é necessário, mas é verdade que mesmo por mais virtuoso que eu seja, eu não consigo me conhecer sozinho, eu preciso do Zé Maria, eu preciso da Sheila, que mandou ali um abraço para mim também, a Sheila Marcondes, que é aqui de Osasco. Eu preciso que alguém me mostre quem eu sou. Mas não só isso, o líder é aquele que precisa conhecer o outro. Conhecendo a mim mesmo, eu consigo ver no outro também algo que, de alguma maneira, reflete ou as minhas limitações ou potencialidades, e com isso eu consigo me relacionar com ele, inclusive para ajudá-lo a ser ainda melhor, ou vir a ser. Aquela frase de Goethe, né, que fala, se você trata a pessoa como ela é, ela se torna pior, mas se você trata como ela deveria ser, ela vai se tornar aquilo que ela precisa ser. Então, o líder virtuoso é isso, olha para a pessoa, vê sim suas limitações, mas vê aonde aquela pessoa pode chegar. E também, por fim, o líder é aquele que tem a capacidade de agir. E esse, particularmente, é o meu grande desafio. Pelo meu temperamento fleumático, eu sempre deixo para depois. Tenho me esforçado para isso, para fazer o logo, fazer agora, para fazer quando precisa. Mas o líder precisa agir. O líder não pode deixar para depois. O líder tem que corresponder ao momento, àquela exigência do seu tempo. Então, isso aqui é muito importante.
dando a palavra aí para você, para comentar alguma coisa também. Sim, sim, e você, por favor, tiver água aí do lado, pode tomar uma aguinha aí também, viu? Não, é assim, só dizer aqui, tem duas perguntas aqui que eu acho que dá para ligar em uma. O Luiz, ele está dizendo o seguinte: Rogério, quem são os líderes virtuosos? E aí, eu acho que já dá para engatar também aqui, o Asfene está dizendo o seguinte, o maior, vamos dizer assim, combate do líder é o seu próprio ego? Primeiro, a questão do Luiz. Aliás, o que o Luiz pergunta aqui, quem são seus líderes virtuosos? É ainda mais específico. Perfeito. Obrigado. Eu já falei, bom, primeiro, o líder mesmo não é só líder, é Senhor e Mestre, é nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que eu sigo, é a Ele que eu entreguei a minha vida, é a Ele que eu quero agradar, e tudo que eu faço por amor ao nosso Senhor. Agora, é verdade que na formação de liderança, sobretudo nessa dimensão humana, as capacidades que nós temos, tem algumas pessoas que vão se tornando líderes. Para mim, eu já citei aqui, o Reinaldo Augusto é, para mim, um líder como pai, que forma mesmo, como precisa ser formado, que ensina, que corrige, que faz agir. Então, ele hoje é a minha melhor referência que eu tenho de liderança. Agora, em cada área que a gente tem, eu também tenho alguns líderes. Aqui na comunidade eu tenho, por exemplo, o Célio, como um grande líder formador, né, que quando ensina, a gente para e vai aprender, porque o Célio tem uma seriedade com a formação e com a verdade que se torna um líder para mim. Se eu pego um líder que me ensina a rezar, que me ensina a louvar a Deus, é o Juninho Cassimiro. Estou diante do Juninho, o Juninho me lidera, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que ele vai me conduzir para o céu, com a oração dele. Então, tem algumas pessoas em cada uma das áreas que eu tenho um líder, viu, Luiz? Bacana. A outra pergunta eu acabei perdendo, desculpa, Zé. Não, a outra pergunta vai abordar essa questão mesmo do... qual que é o maior desafio do líder? Seria ele próprio, o ego dele? Do Asfene? É difícil, eu não sei dizer assim se existe um maior desafio. Eu acho que o líder é alguém chamado a enfrentar os desafios que aparecem. Perfeito. E o maior desafio hoje e amanhã... o desafio de hoje foi superado, amanhã tem outro pela frente. Sim. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista, né? A vida é assim. Sim. Mas o líder precisa primeiro, eu acho que a primeira grande conquista do líder é ele entender que ele tem um chamado a liderar. Porque nós somos o tempo inteiro influenciados pela mídia, por uma péssima qualidade de educação que a criança tem hoje. Ela cresce sobretudo no Brasil, na América Latina, com um coitadismo, como se ela fosse ficar dependendo, você não promove uma meritocracia, você não promove uma transcendência na pessoa, então ela acaba não acreditando nessa potencialidade. Então, acho que o primeiro desafio, não sei se o maior, é a pessoa acreditar que ela é sim, não só capaz, mas ela tem uma vocação à liderança. Não tem desculpa de temperamento, né? Porque liderança não é questão de temperamento, é de caráter. Então, o líder, ele precisa entender isso, que não existe desculpas para ninguém, para ela se justificar dizendo, não, eu não posso ser líder. Talvez ela não queira, mas dizer que não pode é errado. Então, o primeiro passo, o primeiro grande desafio é esse, na minha opinião, é a pessoa entender que ela tem um chamado, que ela tem uma vocação à liderança, e ela aceitar isso. Bacana, muito bom. Bom, vamos dar continuidade aí na exposição, Rogério. Nós estávamos falando aí das virtudes, né? Você estava abordando essa questão mesmo da virtude da prudência e como se utilizar dessas virtudes para que a minha liderança possa ser melhor. Por favor, pode continuar sua explanação. Certo, eu falei da prudência, eu acho que vale a pena agora também a gente falar da fortaleza, da virtude da fortaleza. Porque fortaleza ou coragem, né? Uhum. E essa virtude eu acho ela extraordinária, dentre todas, claro, são boas, mas são necessárias, mas a fortaleza é essa capacidade que nós adquirimos e que ela deve ser aperfeiçoada de manter o rumo, manter o foco. Depois da prudência, daquela decisão, eu não abrir mão e continuar
enfrente no foco. De novo, aqui eu volto para o temperamento sanguíneo, que muda muito rapidamente o foco. Então, olha só que virtude interessante para esse temperamento, né? Depois de decidido, manter o rumo, manter o foco. Fortaleza, ou coragem, não significa uma pessoa que quer enfrentar perigos pelo perigo. Ele será capaz de enfrentar o perigo se, diante da necessidade, ele ter que agir. Mas a virtude da fortaleza é você empreender algo, decidir por algo, empreender algo que é verdadeiro, que é justo, que é bom, e não desistir por nada. Seja a perseguição, a crítica, a calúnia, os problemas, a enfermidade, é a virtude da fortaleza que mantém a pessoa naquele foco. Então, imagina o líder. Só é líder quem tem exatamente essa virtude de manter o foco naquilo que foi prudentemente decidido, Zé. Puxa, que bacana, muito bom. E às vezes, né, a gente fala que às vezes a pessoa tem coragem quando ela até foge de determinadas situações, né? Precisa ter coragem para deixar algumas situações, né? Exatamente, coragem, hombridade, humildade, porque às vezes deixar a situação ou dar 5 passos atrás não significa derrota, né? Sim. Significa um novo preparar-se, o pessoal fala, para até ir mais longe depois. Mas a virtude da coragem é uma virtude da inteligência, né? Não é a virtude só do sentimento. No impulso eu vou lá e enfrento qualquer coisa. Não, é uma virtude da inteligência. Por quê? Porque eu sou capaz de racionalizar o perigo e voltar atrás, até me esconder se necessário. Né? Quem é o grande homem ou a grande família virtuosa? É nosso Senhor Jesus Cristo e a Sagrada Família. Nosso Senhor tem um momento que queriam matá-lo e ele fugiu. Sim. Nossa Senhora pegou a criança e fugiu. Mas por quê? Porque não eram virtuosos? Não, é porque há um tempo para cada coisa. Porque o nosso foco, e o foco deles naquele momento, era realizar o plano da economia de salvação. E naquele momento, o mais inteligente que tinha a fazer era fugir. Entendeu? As virtudes se organizam dessa forma. Muito bom mesmo. Rogério, uma pergunta aqui muito interessante. A Sheila Chaves, ela vai dizer assim, na sua opinião, o mundo hoje carece de líderes? E se sim, o porquê desta carência? Sim, com certeza o mundo carece de líderes. Na história, e líderes, é importante dizer líderes virtuosos, porque existem uns líderes aí, personagens que foram criados, que no fundo não são verdadeiramente líderes. Agora, o nosso mundo carece de líderes. E quando não existem líderes capazes de assumir, eu dizia lá no começo, as rédeas, por exemplo, de uma sociedade, de um país, de uma cidade, de um estado, não adianta. Esse grupo de pessoas vai ser conduzido por aqueles que se apresentarem como líderes. Lembra lá no Antigo Testamento, tem um texto bonito que fala a respeito da eleição das árvores. Daí tem várias árvores, mas ninguém que poderia, daquelas árvores, ser a líder, ser a responsável ali, quis assumir, o espinheiro assumiu. Então, quando os líderes não aparecem, os espinheiros assumem. Então, de qualquer maneira, a sociedade é conduzida por líderes. Quando não são os bons líderes virtuosos, serão os maus líderes que vão assumir essa ponta. Agora, por que nós temos, que é a segunda parte da pergunta da Sheila, que é, por que tem tanta carência de líderes? Aí nós estamos dentro de um processo histórico, né? Você tem problema filosófico, que foi estrategicamente sendo colocado na base da educação das crianças, dos adolescentes, colocando o que eu chamava lá de um coitadismo, e as pessoas deixaram de entender a sua responsabilidade, a sua vocação à liderança. Você tem também poucas referências de lideranças no nosso tempo. Você tem histórias que você tem que ir atrás de grandes líderes, como, por exemplo, eu tenho um livro aqui do Churchill, né? Você tem um grande líder inglês, estadista, um primeiro-ministro, que em um momento de conflito, de guerra, soube assumir o seu papel, e aí a sua vida ensina outros líderes. Quando faltam esses líderes para ensinar, a gente não sabe qual referência buscar. Então, eu tenho louvado a Deus e agradecido porque nesses últimos tempos a gente tem acordado, despertado para essa realidade, sobretudo com esse projeto que a gente vem trabalhando de formar líderes para a sociedade. Então,
O líder não vai surgir sozinho. Quer dizer, até pode, por um milagre, por uma questão, às vezes, da própria capacidade que a pessoa entende, ou por causa da família que ajudou a formar, as condições sociais, tem as suas exceções, podem surgir líderes. Mas a maioria dos novos líderes só vão surgir se outros assumirem essa responsabilidade de formar lideranças virtuosas para a sociedade. Se a gente ficar assistindo, elas não aparecem do nada. Bacana mesmo. E até esse exercício, né, Rogério, de cidadania, né? Um ajudar o outro, um verificar quais são as potencialidades, mas fazer também, fazer com que o outro cresça naquilo que precisa ser melhorado. Esse exercício também, de baixo para cima, vai fazendo com que a sociedade tenha mais líderes, né? Além desses exemplos que você está citando, eu penso aqui que cada um de nós somos corresponsáveis por esse mundo, né, pela nossa cidade, e até mesmo para que surjam novos líderes, né? É um trabalho de formiguinha isso aí, né? Isso aí. E é o que você falou aí, é um trabalho de formiguinha. Não adianta pensar que nós vamos fazer um curso aí e vamos formar líderes EAD, né, à distância no Brasil inteiro, porque o líder não é formado com teorias, com livros. O líder é formado na prática, o líder é formado com alguém que está do seu lado ali ajudando, com uma comunidade fraterna que vai também o auxiliando. O líder é formado sempre em comunidade, né? Sempre na fraternidade. Então, não existe uma formação de líderes por atacado, ela é sempre pessoal. Bacana. Acho que o Evandi fez a pergunta aqui que eu acho que acabou de ser respondida. Líderes virtuosos inspiram outras pessoas? E aí, em seguida, ele fez duas perguntas em uma, né, composta. E como identificar no nosso dia a dia sem dizer que exerce as virtudes? Como identificar no nosso dia a dia sem dizer que exerce as virtudes? O que você acha, Rogério? Inspira, líderes virtuosos inspiram outras pessoas, e como identificar isso no nosso dia a dia? Sim, e eu acho que até essa outra questão que ele põe aí também é interessante. O líder não é o que fica falando sobre liderança. Nós dois aqui estamos falando de liderança. Sim. Mas a gente não pode ser considerado líder porque dá palestra sobre liderança. Quem dá palestra sobre liderança é um bom palestrante, não necessariamente um bom líder. Quem explica bem é um professor. Quem fala bem é um orador, né? Quem faz muitas coisas é um técnico. O líder é aquele que vive virtuosamente, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala tem coerência, porque o líder, de acordo com Alexandre Havard, é aquele que parte da fundamentação do seu caráter, é alguém coerente na vida. Então, isso aqui é importante. E depois, o líder, ele é inspirador, não tem jeito, porque a liderança, ela se manifesta. Aliás, a pessoa só é líder porque ela vive daquele jeito, de tal maneira que as pessoas percebem. É interessante essa definição do próprio professor César Saldanha também. O líder não é aquele que se apresenta dizendo eu sou líder, olha como que eu tenho virtudes. Não, o líder, ele só será líder se as pessoas perceberem nele essas virtudes. Então é ele que, ele exerce, ele vive aquilo, e as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber a sua virtuosidade, a sua liderança, o seu caráter, a sua responsabilidade. E daí o professor César, e daí você escolhe o seu líder. Não é o líder que te escolhe, mas é você que escolhe o seu líder. Bacana, muito bom mesmo. Por favor, Rogério, pode continuar aí os seus pontos, porque na verdade as perguntas já tirou tudo você aí da tua gestão. E tem pergunta aqui, hein? Vamos chegando às perguntas. Vamos só comentar um pouco também a respeito da virtude do autodomínio, da temperança, né? Essa terceira virtude na ordem que a gente está falando. Autodomínio e temperança, né? Exatamente essa realidade do equilíbrio. Quem é o virtuoso, senão aquele que tem domínio sobre suas paixões? Não é quem anula as paixões ou impulsos, não. É aquele que tem domínio. Ele não anula a sua humanidade, os seus sentimentos, os seus impulsos, as suas paixões, as suas emoções. Ele tem tudo isso, mas tudo isso é submetido a uma razão prática, a uma razão lógica, a uma razão, a gente fala, a uma inteligência apurada pela verdade. Então, o autodomínio eu sei, por exemplo,
que a comida que está à minha frente é muito boa. Estou brincando aqui, porque não tem comida na minha frente aqui. É que a mesa pode ser farta. Sim. Mas eu sei que o meu corpo não pode absorver tudo isso. O autodomínio é até onde que eu posso ir? Qual é o meu limite? O autodomínio, acho que é uma citação do Alexandre Havard, se eu não me engano, ele fala assim, que essa virtude é a virtude comparada como as margens de um rio, né, que canaliza tudo, mas põe freios, né, limita as águas para não ultrapassarem. Então, a margem de um rio vai conduzindo, não impede, não é uma barragem, né, mas canaliza e põe limites. Olha, até aqui você pode ir. O autodomínio é essa capacidade, seja diante do alimento, né, o problema da gula, seja diante do problema da sexualidade, seja diante da questão virtual, do celular. Então, olha a virtude como a gente precisa, porque a virtude está no meio, não é nem mais e nem menos, ela está no meio. Então, qual que é a medida certa de uma pessoa virtuosa? É essa virtude do autodomínio que vai levá-la a essa perfeição do autocontrole, do equilíbrio, da temperança. Sabe, Rogério, você comentou aí, veio aqui agora, nesse período de pandemia, de isolamento, como essa virtude é fundamental para nós, né? Porque tem pessoas que às vezes até contraiu a Covid-19, mas num desespero, né? Opa, eu vou morrer, etc. E às vezes acaba tomando decisões precipitadas, né? Por falta de exercitar uma virtude dessa, né? Isso mesmo. Dentro de casa e especialmente nesse tempo, você tem razão. As virtudes, imagina se nós fôssemos um povo educado, tanto na família, quanto nas nossas instituições de educação, educados para a virtude, é essa a expressão. Se nós tivéssemos sido educados, criados para a virtude, esse tempo a gente não estaria vivendo esses desesperos, né, e tantos problemas que tem de violência. Por quê? Porque essas virtudes nos ajudariam muito. E, sobretudo, essa questão do autodomínio. O pessoal fala, mas eu estou estressada. Sim, o cansaço, a humanidade da gente pode realmente se cansar de muitas coisas. Mas a virtude nos socorre. A virtude grita dentro de nós, nos ajuda a racionalizar algumas coisas, inclusive quando nós não estamos mais conseguindo, é essa virtude que nos diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, talvez um psicólogo, talvez um sacerdote, talvez um diretor espiritual, mas são essas virtudes que vão nos mostrando, inclusive, a nossa incapacidade de administrar, às vezes, problemas que são grandes demais. A internet do Rogério caiu, né, e ele estava falando exatamente sobre essa questão do autodomínio, né, da virtude da temperança. E está sendo muito proveitoso essa conversa com o Rogério, né, porque ele está trazendo para a gente informações, não só do âmbito da liderança, mas a partir das nossas virtudes, como eu posso potencializar a minha liderança. E aí, não só a liderança em si, mas também o convívio, as decisões que a gente vai tomar, né? Eu quero, assim, já até acolher aqui as pessoas que chegaram agora, né? Com certeza, essas pessoas que chegaram agora não vão perder a live, tá bom? Porque ela fica gravada aqui, na página aqui da internet, e essa gravação, ela fica disponível aqui para nós, tá bom? Eu quero acolher você que está chegando agora, e o Rogério já deve estar sendo restabelecido aí, mas eu quero já acolher a Ana Alice, que já chegou aqui conosco, acolho também a Cida, a Michele, o Ademir já está aqui também com a gente, o Ulisses, a Sheila, que teve até uma pergunta da Sheila, né? O João Carlos já está conosco, a Isabel, a Maria Elisa também, o João Servo, a Tânia, quero acolher também o Filadelfo, bem-vindo, meu irmão, a Dolores aqui também, a Laura já está conosco, a Laura, eu quero acolher também aqui a Adelina, que bom, minha família em peso aí, viu, gente? Quero acolher também o Betinho, o Sandro, o João Gomes, a Rosenilda, o Durval, a Fabiana, a Samira, olha que bom, lá do Canadá, do Toronto, uma amiga nossa lá de Toronto, a Samira, muito bem-vindo, a Célia também está aqui conosco. Bom, nós já estamos chegando próximo aí
dos finalmente aqui da nossa live, né? Mas eu acredito que seja oportuno ainda fazer uma pergunta. Rogério, nós já estamos quase chegando aqui nos finalmente, mas eu vi que você estava com raciocínio. Aí você finaliza ele, ainda tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer antes da gente concluir, tá bom? Tá. Acabou caindo aí para vocês, né? Para mim, caiu aqui. Eu tive que entrar novamente. Isso. Não, mas eu só estava dizendo em relação a essa questão da virtude do autodomínio, o quanto que a gente precisa dela agora nesse tempo de pandemia, dentro das realidades que nós estamos vivendo, como que a gente precisa também dessa virtude diante dessas dificuldades. E talvez um último ponto importante aqui, Zé, é falar dessa última virtude, que é a virtude da justiça. A gente falou da prudência, a gente falou da fortaleza, falou do autodomínio, e para completar as virtudes humanas, as virtudes morais, é importante falar da justiça. E justiça, até a definição clássica de justiça é dar a cada um o que é de direito, dar ao outro o que é de direito. Sim. E isso aqui é algo extraordinário, né? Porque nós vivemos numa sociedade que existem muitas injustiças, e a gente sempre olha a injustiça que está fora, que são muitas, são verdadeiras, mas a gente não vê a injustiça ou a falta da virtude da justiça em nós mesmos. É muito fácil a gente olhar para a realidade exterior e cobrar justiça. Parece que justiça é sempre algo para mim, né? Para o meu bem. Justiça é um direito que eu tenho, né? Tenho um direito de que minha vida seja, de que todo mundo haja comigo com justiça. Mas justiça diz respeito ao direito para mim e o dever para com o outro. Então, a justiça é, primeiro, dar a Deus o que é de Deus. É justo dar a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Dar o imposto, pagar o que eu tenho que pagar, dar as minhas... assumir as minhas responsabilidades diante da realidade. Então, o professor, é justo que ele receba um ótimo salário. Infelizmente, nas nossas cidades, e sobretudo no Brasil, o professor, ele ganha, às vezes, muito abaixo daquilo que ele merece. Às vezes não, normalmente, muito abaixo. Então, é justo que o professor tenha um bom salário. Mas é justo que ele dê a melhor aula que alguém pode dar, né? É justo que o aluno cobre, como o professor Reverbel às vezes fala para a gente, é justo que o aluno cobre do professor que ele dê uma aula extraordinária. Mas é justo da parte do aluno que ele não chegue atrasado, que ele participe da aula e que ele tire a melhor nota. Então, a questão de justiça está sempre ligada a direitos e deveres. É dar a cada um o que é de direito. Então, isso aqui é importante. E também tem a dimensão da justiça. O governo precisa fazer justiça em relação à condição que eu estou vivendo. Perfeito. É isso mesmo, o governo existe para fazer isso. Mas e você e eu, em relação à sociedade? Qual que é o meu dever e o seu dever de cidadão? Como que nós vamos cumprir com a nossa parte? Como que nós vamos dar ao outro, à sociedade, de um modo geral, aquilo que é dela? Então, se eu destruo o meio ambiente, isso aqui é um problema de injustiça, porque eu estou destruindo o que é dos outros, eu não estou dando aos outros o que eles merecem, eu estou prejudicando, então eu estou desequilibrando essa relação. Justiça é uma virtude importante que passa por toda a nossa vida. É claro que uma vida perfeita vai além da justiça, né? A justiça é a vida do equilíbrio, é a vida organizada. Para o cristão, a justiça é só um degrau, importantíssimo, mas é um degrau, porque para além da justiça está a caridade. A justiça é dar ao outro o que é de direito, ele mereceu, então você tem que dar. A caridade é dar ao outro do que é meu, ainda que ele não mereça. Então a caridade transcende, a caridade vai muito além, por isso que a virtude da caridade é a rainha de todas, né? Muito bom. Rogério, confesso para você que agora chegaram várias perguntas aqui para mim, várias mesmo, sabe? Já tem mais de 4, 5 perguntas aqui agora ao mesmo tempo. Eu fico muito feliz porque é um tema que mostra, né, que as pessoas que estão participando conosco, mostra o senso, né, de responsabilidade, de corresponsabilidade das pessoas que estão aqui conosco, porque querem ver uma sociedade melhor, né, e passa por essa questão das virtudes, da liderança, realmente ser protagonista, né, da nossa história, né. Eu acho que tudo que você está falando aí realmente faz com que a gente pense que nós devemos ser esses protagonistas, né.
Rogério, se você pudesse fazer assim as suas considerações, algo que você deveria colocar e aí não foi possível, e as perguntas que estão aqui chegando agora, eu quero dizer para você, todas elas nós iremos encaminhar para o Rogério, para que ele possa responder e a gente retorna para vocês, tá bom? Por favor, fique à vontade, Rogério. Ok, Zé Maria, e eu me comprometo mesmo, as perguntas que chegarem aí eu encaminho a resposta. Claro que eu não vou poder fazer tão rapidamente, mas eu respondo, tá? Ótimo, obrigado. Eu acho que se a gente tivesse tido o tempo também, eu acho que vale a pena em uma outra oportunidade, não sei se a gente vai ter condições nos próximos dias, ou talvez uma outra pessoa possa fazer isso, é falar sobre a perfeição da liderança, porque o ideal de liderança é que ele viva essas realidades das virtudes humanas, morais, as 4 que a gente falou, e as virtudes da magnanimidade e humildade, valeria a pena ainda aprofundar isso. E, sobretudo, aprofundar as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade na vida de um líder. Essas 3 realidades que elevam o nível de liderança à perfeição, à santidade, né? Para viver uma vida boa e ter resultados de liderança, as virtudes morais e as virtudes de liderança, magnanimidade e humildade são suficientes. Mas para ser perfeito, é preciso a fé, a esperança e a caridade. Então, valeria muito a pena a gente trabalhar isso em outra oportunidade. Eu quero aqui agradecer, Zé Maria, essa oportunidade da gente poder falar sobre esse tema de liderança e virtudes, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, que a nossa sociedade está tão carente, tão necessitada. Agora, é importante que todos que acompanharam até agora, e eu vi que foi um número bom de pessoas participando, entendam o seguinte, que escutar falar sobre liderança, bem como falar, como eu e Zé Maria estamos aqui falando, não faz ninguém ser líder. Terminando essa live aqui, ninguém se tornou líder porque agora ouviu ou falou de liderança. Nós vamos ter que colocar isso na nossa própria vida. O mundo não quer ficar ouvindo palestras, falas, discursos. Eles esperam que os líderes assumam o seu papel para transformar essas realidades. É o que eu quero convidar cada um de vocês a se deixarem transformar, primeiro pela graça de Deus, e depois na vida de cada um, assumir esse protagonismo. O nosso mundo está precisando de pessoas que assumam esse protagonismo como líderes virtuosos. Eu desejo uma boa noite a todos, que Deus abençoe. José Maria, que Deus abençoe a sua missão, que Deus te dê todas as condições, a você e sua equipe, de fazer isso acontecer aí na cidade de São Paulo, que a gente puder fazer. Você sabe que a gente está em oração por você e a gente quer ajudar com que essas coisas aconteçam. Parabéns pela live, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Rogério, eu agradeço de coração, viu, a sua disponibilidade, prontamente nos atendeu, eu agradeço mesmo, nós aprendemos muito nessa noite, e você que pôde participar conosco dessa live, eu queria dizer que ela fica disponível aqui na nossa página do Face, também na minha página, você pode compartilhar o link para alcançar outras pessoas, tenho certeza absoluta que aqui tem informação para a vida, realmente para que faça a diferença. Aí A Netinho chegou aqui agora. Isso é muito bom, né, Rogério? Isso aí não tem preço. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Rogério. Você que nos assistiu, participou conosco, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.